Este vídeo é para quem já sentiu fome, mesmo sentado no banco da fé. Para quem trabalhou uma vida inteira, acreditou no sistema, e agora vê o prato vazio no fim do mês. A promessa era clara: trabalhe, contribua, confie. Um dia você descansará com dignidade. Ficou curioso? Então, sem delongas, vem no Demi Finance. Não é fazer para ver se vai dar certo. É fazer até dar certo. Porque se você quer ser grande, isso significa que algo dentro de você já é. Mas hoje basta! Chega! O que vemos é uma geração inteira sendo descartada como se nunca tivesse existido. Idosos que construíram este país agora mendigam remédio e parcelam até o pé de frango a R$ 20, a carne moída no cartão. Enquanto isso, metidos a conde Dráculas engravatados, bem alimentados, fingem indignação em frente às câmeras. O rombo no INSS ultrapassa 7 bilhões. E se investigarmos a fundo, pode chegar a 11 bilhões ou mais. Não é só um rombo contábil. É um esvaziamento de vidas, de sonhos, de dignidade. Coisa que não teria preço deste honorários. E onde está a fé nesse cenário? Muitos templos pregam a prosperidade divina, mas silenciam diante da pobreza real do povo e camuflam as fraudes dos sugadores sanguinários. Há quem diga: dinheiro não se discute na igreja. Mas o dízimo, curiosamente, nunca sai de pauta. E se o seu sofrimento também for parte de um lucro? Comente aqui se eles devem cobrar impostos dos dízimos e ofertas. Boa 1 para sim, viário a 2 para não. Se cada fiel for mais valioso, vulnerável do que empoderado, porque o fiel pobre acredita mais, obedece mais, reclama menos. É duro dizer, mas em muitos casos, fé virou mercadoria. Por trás de sermões eloquentes, símbolos sagrados e promessas de céu, tem alguém com a conta cheia aqui na terra. Dinheiro, merenda, aposentadoria. Temas menores demais para o púlpito, mas grandes demais para ignorar. A pergunta não é se estão lucrando com sua fé. A pergunta é quanto. Enquanto isso, o INSS sangra. Aposentadorias mínimas não pagam nem o gás. E quem se aposenta carrega a culpa de pesar no orçamento do país. Mas ninguém fala dos contratos superfaturados, dos privilégios vitalícios, das mordomias secretas. O vampiro não é o velho. É o sistema que suga quem não tem mais sangue para dar. Só que esses vampiros não têm dentes afiados. Têm gravata, caneta e discurso bonito. São gestores do caos disfarçados de salvadores. E o que tudo isso tem a ver com fé? Tudo! Porque a fé cega se tornou o último bastião de controle. Não questionar virou sinônimo de espiritualidade madura. Mas questionar é também um ato sagrado, porque um Deus justo jamais pediria silêncio diante da injustiça. Esse vídeo é um convite à consciência. Você não precisa perder a fé, mas precisa saber onde ela está sendo usada contra você, porque talvez o maior milagre não seja o pão multiplicado, mas o povo finalmente acordando e dizendo: basta! O lucro deles não pode mais ser construído em cima da nossa pobreza. Você já percebeu como dinheiro é um tema presente em quase tudo na nossa vida, mas raramente aparece nas conversas dentro da igreja? Por que será que evitamos falar sobre dinheiro nesses espaços onde buscamos respostas para tantas outras questões importantes?
Talvez você já tenha ido à igreja com sua família, participando de momentos de fé e reflexão. A igreja é um lugar especial, onde buscamos aprender sobre valores, amor e convivência. Mas mesmo sendo tão importante, o dinheiro quase nunca vira tema de conversa ali. E, no entanto, dinheiro faz parte do nosso dia a dia. Influencia nossas escolhas e até nossos relacionamentos. Usamos dinheiro para comprar o que precisamos, para cuidar da família e realizar sonhos. Então, por que será que esse assunto ainda é visto como tabu dentro da igreja? Essa é uma pergunta que vale a pena refletir, porque entender o papel do dinheiro pode transformar nossa relação com ele. Falar sobre dinheiro, inclusive na igreja, pode nos ajudar a lidar melhor com desafios e oportunidades da vida. Assim como aprendemos sobre respeito, solidariedade e generosidade, precisamos aprender a usar o dinheiro de forma consciente. Saber lidar com dinheiro é fundamental para cuidarmos de nós mesmos e também para ajudar quem precisa. Ao longo deste vídeo, vamos entender juntos por que é tão importante falar sobre dinheiro, inclusive na igreja, e como isso pode impactar positivamente nossa vida e nossa comunidade. No capítulo anterior, vimos como o dinheiro raramente é tema de conversa nas religiões, mesmo sendo algo presente em nossas vidas todos os dias. Você já percebeu como certos assuntos parecem proibidos, como se fossem segredos guardados a 7 chaves? Por que será que falar sobre dinheiro dentro das religiões causa tanto desconforto? Muitas vezes o silêncio vem do medo, medo de julgamentos, de parecer materialista ou de despertar inveja. Esse medo faz com que o dinheiro vire um tabu, algo que não se pode discutir abertamente. Mas será que esse silêncio realmente protege alguém? Ou será que ele nos afasta de soluções e aprendizados importantes? Imagine se evitássemos falar sobre saúde nas igrejas, como evitamos falar sobre dinheiro. O que aconteceria se todos escondessem suas dificuldades, dores e dúvidas sem buscar apoio? Não seria mais saudável compartilhar experiências, aprender juntos e fortalecer a comunidade? O mesmo vale para o dinheiro. Quando falamos sobre ele, podemos crescer e nos ajudar mutuamente. O silêncio só dificulta o aprendizado e nos deixa vulneráveis a erros e armadilhas. Quando não falamos sobre dinheiro, corremos o risco de repetir os mesmos problemas, sem saber como evitá-los ou superá-los. Você já percebeu como muitas vezes a gente faz coisas só por causa do dinheiro, sem nem pensar? É como brincar de pique-esconde, mas, dessa vez, quem está escondido é o verdadeiro motivo das nossas escolhas. Se a gente não entende como o dinheiro funciona, pode acabar preso numa armadilha invisível, igual ao rato na ratoeira. E aí, a vida fica sem graça, cheia de preocupações e decepções. O dinheiro, que deveria ser só uma ferramenta, acaba virando uma prisão. Ele nos prende, nos faz sentir dependentes e até nos impede de enxergar o que realmente importa. É como se o dinheiro puxasse as cordas da nossa vida, controlando nossos sonhos e decisões. Você já quis muito alguma coisa, mas sentiu que o dinheiro era o único obstáculo? Às vezes, isso faz a gente tomar decisões erradas, como gastar tudo de uma vez ou até pegar dinheiro escondido, achando que é a única saída. Por isso, como vimos nos capítulos anteriores, entender o dinheiro é fundamental. Quando aprendemos sobre ele, deixamos de ser controlados e passamos a controlar. Assim, podemos usar o dinheiro para conquistar nossos sonhos, sem cair nas armadilhas que ele pode criar. Lembra da merenda? Aquela moeda no bolso, o lanche planejado para a semana inteira. E de repente tudo some no primeiro dia. A fome bate e a lição vem. A vida ensina cedo. Desde pequenos, a merenda é nossa primeira escola sobre escolhas, impulsos e consequências. O dinheiro ali não é só moeda, é símbolo de responsabilidade, de desejo, de limite.
Crescemos achando que a vida adulta é diferente, mas a verdade é que seguimos trocando a merenda por prazeres imediatos, esquecendo do amanhã. E se a merenda fosse nossa bússola? E se cada decisão financeira fosse como guardar um pedaço do lanche para depois? O verdadeiro caminho não é acertar sempre, mas entender o valor de cada escolha e o que ela revela sobre nossos valores. É aí que mora o propósito. Reencontrar o eixo, não só do dinheiro, mas do que realmente importa. A vida é feita de ciclos, como os recreios e as semanas de aula. Às vezes, sobra merenda. Às vezes, falta. O importante é aprender a atravessar cada fase com consciência. Não existe manual pronto, mas existe lanterna. A experiência, a reflexão, o diálogo. Não se trata de prever o futuro, mas de se fortalecer para ele, como quem aprende a guardar um pouco para depois. A travessia mais importante não acontece na conta bancária, mas nas pequenas decisões do dia a dia. Dividir, esperar, planejar, compartilhar. Por isso, falar de dinheiro é falar de vida. É olhar para a merenda e enxergar o que o dinheiro pode e não pode comprar. A proposta aqui não é vender um produto, mas acender um farol. Mostrar que a merenda de hoje pode ser o investimento de amanhã. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também quer se perguntar: o que estou fazendo com minha merenda? É nesse espírito que essas reflexões foram construídas. Como mapas, como relatos, como espelhos. Não prometem atalhos, mas te colocam no centro da bússola, aquela que aponta para a consciência, a verdade e a transformação. Se quiser continuar a jornada, lembre-se, cada lanche guardado, cada escolha pensada é um passo em direção à liberdade. Tudo isso nasce de uma certeza simples. Você se lembra daquela vez em que gastou toda a merenda no primeiro dia e ficou com fome o resto da semana? Essa é a metáfora da vida financeira. Todos nós já passamos por isso. E no fundo, seguimos repetindo esse padrão em outras áreas. A merenda ensina: controlar impulsos, pensar no futuro, planejar. O dinheiro é só o começo. O valor está na escolha. E não é só na escola que aprendemos. Em casa, a merenda vira conversa sobre economia, sobre dividir, sobre esperar, ajudar nas compras, comparar preços, escolher o que cabe no bolso. Tudo começa com a merenda. Aprender a escolher, a priorizar, a dizer não. A merenda ensina mais do que parece, e celebrar cada pequena conquista, cada lanche guardado, cada economia feita, é valorizar o esforço e o aprendizado. O dinheiro está presente em todos os momentos, como a merenda no recreio. Por isso, precisamos falar sobre ele. Conversar sobre dinheiro com pais, professores, líderes religiosos é tão importante quanto dividir a merenda no recreio. Muita gente fica presa no mesmo lugar porque prefere justificar a falta de merenda com teoria. Não ligo para lanche. Merenda não traz felicidade. No fundo, é medo de mudar, de tentar, de assumir responsabilidade. Dinheiro não é maldição nem salvação. É energia, como a merenda. Precisa de direção, de propósito. Se você não assume o controle, a merenda acaba antes do recreio. Vai embora em impulsos, em status, em decisões sem consciência. E aí o tempo passa e a fome volta. Você não precisa de uma merenda de rei para mudar sua realidade. Precisa de consciência. Cada moeda tem que trabalhar para você, não contra você. O problema não é quanto você ganha, mas quanto desperdiça, quanto ignora, quanto adia. Independência financeira começa com atitude, não com sorte. É decidir que chega de viver no automático, chega de aceitar a escassez como normal. Você nasceu para mais, mas só vai viver isso quando agir como quem acredita. Não é enriquecer para mostrar para ninguém. É poder pagar o que precisa sem sufoco. É ter paz, não pânico. É olhar para frente e ver possibilidades, não dívidas. Ter liberdade de escolher, de dizer não. Isso é dignidade.
E dinheiro compra, sim, essa liberdade. O que muda o jogo não é milagre, é clareza. Saber quanto entra, quanto sai, quanto falta, quanto sobra. Clareza nas metas, nos objetivos. Porque se você não sabe para onde vai, qualquer gasto parece necessário. Assim, o tempo e a merenda escorrem pelo ralo. Você não precisa de um curso caro, precisa de um plano simples, gastar menos do que ganha, investir o excedente, repetir. A vitória está na repetição, na paciência, no foco. Muita gente falha porque quer resultado de um ano em uma semana. Não é sobre velocidade, é sobre direção. E quando disserem que dinheiro não é tudo, lembre, sem ele, quase tudo se complica. Relações viram estresse, saúde vira luxo, tempo livre vira fantasia. Dinheiro não é o fim, mas dá início a muita coisa importante. Quem não entende isso, sofre mais do que precisa. Então, em vez de filosofar sobre o que a merenda representa, vamos construir o que importa. Sem regras mágicas. Filosofar com lanche vazio não enche barriga. O que muda sua vida não é o que você pensa, é o que você faz. E você pode fazer muito mais do que imagina, se começar agora. Descobrindo a verdadeira liberdade. Você já sentiu que o dinheiro controla suas escolhas? Às vezes, guardamos coisas ou economizamos cada centavo por medo de perder, mas esse apego pode nos aprisionar. O desejo de ter mais, de nunca ser suficiente, nos mantém presos a uma busca sem fim. Mas a verdadeira fé nos ensina a confiar, a desapegar e a encontrar valor além do dinheiro. Quando acreditamos de verdade, somos livres para escolher o que é certo, sem sermos reféns do medo da falta. A fé verdadeira nos liberta das amarras do dinheiro e do passado. Não é o quanto temos, mas o quanto somos livres para viver sem medo. Fé e dinheiro não precisam ser inimigos. A fé nos mostra que a verdadeira liberdade está em não sermos escravos de nada. Se a sua fé te inspira a buscar conhecimento, a questionar e a crescer, ela te liberta. A verdadeira fé abre portas, ilumina caminhos e nos ensina a viver livres, inclusive das correntes do dinheiro. Comprar felicidade é uma ilusão perigosa. Desde pequenos, somos bombardeados por propagandas que prometem alegria e diversão se comprarmos certos brinquedos, jogos ou roupas. É natural desejar essas coisas, mas será que gastar dinheiro em tudo o que queremos realmente traz felicidade duradoura? Nos capítulos anteriores, vimos que o valor do dinheiro está em como o usamos, não no quanto acumulamos. A verdadeira felicidade nasce de relações sinceras, do amor, da amizade e de atitudes generosas. O dinheiro pode facilitar momentos especiais, mas não substitui o carinho, o respeito e o bem que fazemos. Por isso, lembre-se, felicidade não está à venda. Ela se constrói com tudo aquilo que aprendemos juntos: amor, respeito, generosidade e boas escolhas. Ao longo desta jornada, vimos como o dinheiro faz parte da nossa vida, mesmo quando evitamos falar sobre ele. No começo, pode parecer difícil, confuso ou até assustador lidar com esse tema. Mas, assim como aprendemos a andar de bicicleta com apoio e orientação, também podemos aprender a lidar com o dinheiro de forma saudável. O segredo está em buscar conhecimento, conversar abertamente e não ter medo de errar. Todos nós podemos aprender, independentemente da idade ou da experiência. Com o apoio da família, de professores e de pessoas de confiança, a educação financeira se torna acessível e transformadora. Aprender sobre dinheiro é conquistar autonomia e abrir portas para novas oportunidades. Esse conhecimento nos permite realizar sonhos, cuidar de quem amamos e contribuir para um mundo mais justo. A chave para um futuro melhor está em aprender, compartilhar e crescer juntos. Vamos continuar essa conversa,
apoiar uns aos outros e buscar sempre mais conhecimento. Assim, construiremos juntos um futuro mais feliz, consciente e cheio de possibilidades para todos.